nasceu em Aracati, no Ceará, no dia 29 de maio de 1867. Teve uma infância conturbada pela morte da mãe em 1877 e pela seca que assolou o Nordeste nesse mesmo ano. Fez os primeiros estudos em Fortaleza, Ceará, e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde se matriculou na Escola Naval em 1883. Na Marinha, sentiu o choque da instituição conservadora e monarquista, revelando-se republicano abolicionista. Numa solenidade, em 1884, com apenas 17 anos, fez um discurso na presença do imperador Pedro II e declarou-se contra o anacronismo na escravidão e do império. Apesar da declaração, formou-se no ano seguinte como guarda-marinha. Por volta de 1886, demonstrou vocação pela literatura quando publicou os poemas Voos Incertos e os livros de contos Judite e Lágrimas de um Crente. Durante sua viagem como marinheiro, escreveu as crônicas No País dos Yankees, em 1894. Em 1888, pediu transferência para Fortaleza. O Ceará já havia liberado seus escravos 4 anos antes, e a vida literária da capital era ativa, com vários grêmios culturais abolicionistas, republicanos e naturalistas, ideias que agradavam o jovem escritor. Naquela cidade, o já-tenente Caminha envolveu-se num caso amoroso que lhe rendeu inclusive a saída da marinha. Apaixonou-se por Isabel Jataí de Paula Barros, que deixou seu marido e foi viver com um marinheiro, escandalizando a sociedade cearense. Mas ele não se rendeu, foi trabalhar na tesouraria da fazenda e continuou na sua atividade literária. Fundou a Revista Moderna em 1891 e, em 1892, a Padaria Espiritual, um movimento que acreditava na educação do povo para mudar o país, e publicava o jornal O Pão. Voltou para o Rio de Janeiro em 1893, já com 2 filhas e, para melhorar sua renda, além do emprego do Tesouro Federal, escrevia para jornais. No mesmo ano, publicou o romance A Normalista, crítica à vida da capital cearense, segundo os moldes naturalistas, que não fez eco entre os críticos. 2 anos depois, publicou O Bom Crioulo, livro ousado de temática homossexual dentro da Marinha. Esse é considerado seu melhor livro, visto que o próximo, Tentação, de 1896, é fraco e revela o declínio do naturalismo. Morreu de tuberculose no ano seguinte, antes dos 30 anos de idade. Adolfo Caminha foi um dos representantes mais relevantes do naturalismo brasileiro. Polêmico, escreveu obras com temas censurados pela literatura tradicional, como O Bom Crioulo, romance em que fala sobre o homossexualismo. O escritor também tinha fortes ideais políticos, apoiando a República e a abolição da escravatura. Obras de Adolfo Caminha: Voos Incertos, poesia, 1855-56. A Normalista, romance, 1892. Judite, conto, 1893. Lágrimas de um Crente, conto, 1893. No País dos Yankees, crônica, 1894. Bom Crioulo, romance, 1895. Cartas literárias, crítica, 1895. A Tentação, romance, 1896. Como morreu precocemente, deixa 2 romances pela metade, Ângelo e O Emigrado. Amaro, um escravo fugido, que tem o objetivo de guiar seu destino após conseguir fugir de seu senhor. Alista-se na marinha e, desta forma, consegue ser livre, tornando-se um soldado exemplar. Homem de imponência muscular, mais forte do que os outros marinheiros, benevolente e voluntarioso, recebe o apelido de Bom Crioulo. Por ter passado por explorações nas fazendas em que trabalhou, o ex-escravo consegue adaptar-se facilmente à disciplina exigida pela marinha de guerra.
Porém, 10 anos se passam e Amaro não mostra a mesma disposição para o trabalho, nem tampouco a mesma gentileza. Seu estado de ânimo se altera também na presença de certo grumete. O bom crioulo acaba se apaixonando por Aleixo, um louro de olhos claros que era um jovem marinheiro iniciante na armada. Isso muda completamente o relacionamento de Amaro com seus superiores. O marujo começa a beber, brigar e defender o homem que ama, recebendo castigos pela má conduta. Aleixo, por sua vez, não parece amar bom crioulo em reciprocidade, demonstrando apenas um sentimento de gratidão. Chegam ao Rio de Janeiro e se instalam em uma pensão na Rua da Misericórdia, cuja proprietária era uma ex-prostituta, Dona Carolina. Sendo esta sabedora da indisposição de Amaro para mulheres, arranja um quarto discreto para os dois. Ali, Aleixo cedia todos os desejos do amante, como o de observá-lo nu. Um ano se passa, durante o qual os dois marinheiros levam uma vida matrimonial secreta. Mas Amaro é transferido para outro navio e ocorre a separação que ele tanto temia. Devido à rigidez do capitão da embarcação, que lhe permite apenas uma folga ao mês, os amantes acabam se vendo muito pouco e se afastam. Neste momento, o jovem grumete se deixa seduzir por Dona Carolina, apaixonando-se por ela. Bom crioulo, ansioso para rever o amante, desobedece às ordens superiores e, conduzindo um bote de mantimentos, atraca no porto do rio e se dirige à pensão. Aleixo não aparece durante toda a noite, o que desperta desconfianças e ciúmes em Amaro. No cais, ainda perturbado pelos ciúmes, começa a se embriagar em demasia. Torna-se desequilibrado e arruma confusões a todo momento. A polícia é chamada e Amaro é aprisionado e entregue ao comandante do navio, que o castiga de forma tão dura que o marinheiro é conduzido ao hospital. Ali, sofre tanto pelas dores físicas quanto pelo fato de não receber nenhuma visita de Aleixo. Envia-lhe um bilhete, mas Dona Carolina o intercepta, temerosa de perder os afetos do novo amante. Amaro recebe a visita de Herculano, antigo companheiro de embarcação, que revela o envolvimento do grumete com uma mulher. Bom crioulo espera a madrugada para fugir. O empregado de uma padaria próxima à pensão confirma o caso amoroso de Aleixo e Dona Carolina. Ao avistar o antigo amante, que sai da pensão, Amaro se dirige a ele, cego de ódio, iniciando uma discussão. Pessoas se aproximam dos dois, formando uma roda. Dona Carolina desperta com alvoroço e, abrindo caminho entre a multidão, aproxima-se e vê o amante estendido no chão, com o pescoço cortado, enquanto o bom crioulo, triste e desolado, é conduzido por dois policiais. A objetividade que caracterizava a postura narrativa da ficção realista-naturalista conduzia uma preferência pelo foco narrativo em terceira pessoa. Manifestações de subjetividade podem sugerir a presença de um narrador romântico, e talvez essa impressão não esteja tão distante da realidade. De fato, uma leitura atenta permite perceber alguns traços típicos do romantismo: a dor da separação e do ciúme, a descoberta do amor, a presença do herói forte e protetor, capaz de qualquer sacrifício pelo ente amado. Amaro se descobre homossexual e manifesta os mesmos ciúmes doentios encontrados nas novelas sentimentais. Aleixo se mostra frágil e indefeso, como as heroínas românticas convencionais. O que Adolfo Caminha realizou, portanto, foi uma versão do romantismo tornada grotesca pela força do apelo sexual,
exatamente o traço forte do naturalismo. A redução das personagens aos seus instintos animais e a manifestação clara da sexualidade, dois traços importantes do naturalismo, aparecem de forma evidente no romance, expostos na linguagem crua e direta, que também caracterizava o estilo. No tratamento da homossexualidade, pode-se entrever o esforço do narrador em focalizá-la como manifestação natural dos instintos, mas ele não consegue evitar certos viés moralista condenatório. Em uma marginalização que é acentuada pelos espaços de livre manifestação sexual, sempre caracterizados pelas sombras e pelo distanciamento da sociedade, como os porões do navio ou o quarto de pensão onde se escondem os amantes. A força do sexo domina a personalidade das personagens. Amaro, o bom crioulo, passa da submissão à instabilidade comportamental em função do afloramento de seus desejos, excitados pela presença de Aleixo. Este, por sua vez, igualmente escravo dos instintos, vê-se tão envolvido pelo macho que o submete quanto pela fêmea que o seduz. Em Bom Crioulo, uma paródia do amor romântico se dá na subversão do par amoroso, constituído, aqui, por dois homens, o que seria impensável para a geração de José de Alencar. No romance, manifestam-se de maneira clara as convenções naturalistas. A importância da obra Bom Crioulo, publicada em 1895, de autoria de Adolfo Caminha, está em sua temática. De acordo com críticos literários, este foi o primeiro romance envolvendo a homossexualidade lançado em toda a história da literatura produzida no Ocidente. Como toda obra que quebra com os paradigmas da sua época, o Bom Crioulo foi recebido pelo público com crítica. Isso ocorreu devido à presença de temas ousados como a homossexualidade entre militares e a relação sexual entre as pessoas de diferentes etnias, temas que eram tabu ao final do século XIX.